Boa noite. Hoje nós vamos corrigir a prova do Colégio Militar de Curitiba, 2009, ok? Vamos lá. Texto 1. Brinquedo não basta. Além de presentes, as crianças querem mais atenção e conversa, mas admitem, a bronca também é necessária. Carros de Barbie, jogos de Pokémon, bolas de basquete, são muitas as possibilidades para os pais que querem e podem agradar seus filhos com brinquedos no Dia das Crianças. A insistência infantil e o bombardeio da mídia tornam o ato de presentear uma gostosa obrigação. É quase impossível resistir e realmente não é necessário, desde que o presente não seja uma compensação de cuidados e carinhos eternamente adiados. Por trás do olhar brilhante e do sorriso escancarado diante do presente esperado, há o desejo e a necessidade, mesmo que inconscientes, de sentir-se amparado. Não é só. Crianças precisam contar com pais que, além de jogar videogame, saibam dizer não quando é preciso, que não sejam flexíveis demais a ponto de deixá-las à deriva sem referências quanto ao que é certo ou errado, que não falem uma coisa e façam outra, e que saibam ouvi-las. Às vezes, basta um bate-papo despretensioso, consultados sobre o que consideram obrigação dos pais e o que mudariam no comportamento deles. 4 crianças de faixas etárias diferentes surpreenderam pela clareza de suas opiniões. Simone, 5 anos, acha que o pai deve protegê-la. João, 7, quer que a mãe trabalhe menos. Vitor, 9, deseja que os pais sejam mais pacientes. Bianca, 10, ficaria feliz se o pai conversasse mais com ela. Claro que nem todas as crianças conseguem exprimir as suas insatisfações. Não raro, o desejo se manifesta às avessas e de maneira cifrada, com irritação excessiva, choro fácil, desinteresse escolar, dificuldade de aprendizagem, timidez ou resistência a regras. Então, por que não fazer do Dia das Crianças um bom momento para refletir sobre o que os pequenos querem e precisam além de brinquedos? Além de brinquedos? Meu maior presente seria ver minha mãe trabalhando menos. Meu pai não trabalha tanto quanto ela, mas, como eles são separados, fico só com eles nos finais de semana. Não pediria para eles voltarem a namorar, porque gosto muito da namorada do meu pai e do namorado da minha mãe. Mas se eu pudesse, pediria para todos os pais e mães do mundo ficarem mais com seus filhos, pelo menos no Dia das Crianças. Se a gente tem que passar todo o Dia dos pais com eles e todo o Dia das mães com elas, por que não passam todo o Dia das Crianças com a gente? Diz Fernando, de 7 anos. Essa não é uma tarefa simples, principalmente porque as necessidades infantis vão se alterando de acordo com a faixa etária. O tipo de atenção que um bebê precisa não é o mesmo que um pré-adolescente exige, o que não quer dizer que, por ser mais independente, ele tenha maturidade suficiente para decidir se vai ou não à escola. Os filhos precisam olhar para cima e encontrar alguém mais forte do que eles, com quem possam contar como guia, observa Diana Corso, da Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Desconsiderando as particularidades de cada fase, há conceitos que não se podem esquecer. Eles vão da tão batida questão da imposição de limites à formação de valores éticos. Limites. Por mais que reclamem, os filhos precisam de regras, até para terem contra o que se rebelar. Sem limites, a criança pensa que pode tudo, e essa não é a realidade do mundo. Reconhecer a autoridade e a hierarquia capacita a conviver em sociedade, afirma a psicóloga Ana Olmos, diretora do Centro de Estudos
multidisciplinares para o desenvolvimento da criança do Hospital das Clínicas de São Paulo. Então, esse é um texto de Marina Caruso e Rita Moraes, isto é, de 15 de novembro de 2000. Bom, vamos agora às questões. Primeira questão. Segundo o texto, hoje há uma grande variedade de brinquedos à escolha dos pais para presentear os filhos nos dias das crianças. No entanto, a mensagem das autoras é de que os brinquedos não servem como agrado para este dia tão importante? São suficientes para suprir a falta que os pais fazem na vida dos filhos? Não sirvam como uma compensação de carinho e afeto para com os filhos. Preencham o dia dessas crianças para dar-lhes consolo total ou, no entanto, a mensagem dos autores é de que os brinquedos não são presentes adequados para esse dia tão importante. Olha, vamos aqui na linha 4. Aqui, ó. É quase impossível resistir e realmente não é necessário, desde que o presente não seja uma compensação. Aqui, ó, vamos lá. Aqui na linha 4, ó. Desde que o presente não seja uma compensação de cuidados e carinhos eternamente adiados. Quer dizer, os pais não dão carinho e depois eles vêm com brinquedo para compensar a falta de carinho. Então, primeira questão, vamos lá. Então, ó, segundo o texto, há uma grande variedade de brinquedos à escolha para os pais, para presentear os filhos. No entanto, a mensagem das autoras é de que brinquedos não servem como agrado? Servem sim. Eles são suficientes para suprir a falta que os pais fazem? Não, os brinquedos não são suficientes para suprir a falta dos pais. Desde que os brinquedos não sirvam como uma compensação de carinho e afeto para com os filhos. Está certa essa. Isso está na linha 4. Certo? Na linha 4. D. Preencham, no entanto, a mensagem é de que os brinquedos preencham o dia das crianças e para lhes dar consolo total, quer dizer, os brinquedos vão dar consolo total? Não, né, gente? As crianças sentem falta do carinho dos pais. E não são presentes adequados para este dia? São. São presentes adequados, sim. Primeira questão, letra C. Vamos continuar. Segunda questão. A insistência infantil e o bombardeio da mídia tornam o ato de presentear uma gostosa obrigação. Linhas 2 e 3. As palavras em destaque classificam respectivamente como a insistência infantil. Vamos lá, hein, gente? Insistência infantil é a insistência das crianças. Então, esse infantil aqui, ó, insistência infantil pode ser insistência do adulto, insistência da mulher, mas como é uma insistência infantil, é uma característica da insistência, então isso é um adjetivo. E o bombardeio da mídia torna um ato de presentear, né? De preposição, certo? Quais são as preposições que você conhece? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, né? Sob, sobre, traz. Então, vamos lá. Então, eu já tenho adjetivo, preposição, uma gostosa obrigação. Uma, aqui é um artigo, né? Que tipo de artigo? Um artigo indefinido, certo? Um artigo indefinido, feminino singular.
uma gostosa obrigação. A obrigação, né? Então, aqui, ó, substantivo para essa palavra obrigação, substantivo, certo? Então, ó, primeira adjetivo. Então, já sai a letra A, certo? E já sai a letra C. Aí vem segunda, preposição. Sobrou a B, a D e a E. Preposição. Aqui, ó, conjunção? Não, conjunção, preposição. Artigo, artigo substantivo. Então, segunda questão, letra D de dado. Terceira questão, vamos lá. No trecho, às vezes, basta um bate-papo despretensioso, linha 10. O significado da palavra destacada na oração é equivalente a... Tá. Um bate-papo despretensioso. O significado da palavra na oração é bate-papo. É o quê? Fala por sinais entre pessoas? Não, não é a fala por sinais. Bate-papo, forma de emitir sons sem sentido? Não, tem sentido. Bate-papo, falsos sons que os humanos emitem? Não, gente. Bate-papo despretensioso. É uma conversa informal entre as pessoas. Tá certo essa daqui, né? Quer dizer, eu converso sobre coisas assim, não tão importantes, né? Às vezes basta um bate-papo despretensioso. Conversa dura? Não é uma conversa dura, né? É um bate-papo despretensioso, então é uma conversa informal. Então, terceira questão, letra E. Desculpa, gente, falei besteira. Terceira questão, letra D de dado. Quarta questão. Assinale a alternativa que mantém o mesmo sentido na reescritura do trecho a seguir. Crianças precisam contar com pais que, além de jogar videogame, saibam dizer não quando é preciso, linhas 7 e 8. Então, eu tenho que buscar uma alternativa que mantenha o mesmo sentido da reescrita. A. Crianças precisam contar com pais que, além de jogar videogame, saibam dizer não quando é preciso. Crianças devem pedir para os pais aprenderem a jogar videogame e dizerem não quando é preciso. Crianças precisam contar com pais que, além de jogar videogame, ou seja, o pai está brincando aqui nessa hora, né? E na outra hora ele diz não, ele está educando. Então, crianças devem pedir para os pais aprenderem a jogar videogame? Não, não é mesmo sentido. Crianças, quando querem jogar videogame, precisam contar com os pais, que normalmente eles dizem não. Aqui, ó, não é que precisam contar com o pai para jogar videogame. A criança, ela joga com os pais. É isso que ele está falando. Não é a letra B. C. Crianças devem não apenas ensinar os pais a jogar videogame. Não, elas não estão ensinando ninguém a jogar videogame. Como também lhes dizer não. Crianças devem não apenas ensinar os pais, como também dizer não. As crianças devem dizer não? Essa C que não é mesmo. Quarta questão. Crianças precisam de pais não só para jogar videogame, certo? Quer dizer, os pais estão brincando, mas também para lhes dizer não quando necessário. Essa questão é boa, certo? Ou seja, quando o pai diz não, ele está educando seu filho. E, se necessário, crianças precisam de pais que, além de lhes dizerem não, joguem videogame com elas de vez em quando. Não é de vez em quando, né? Ó, se necessário. Se necessário, crianças precisam de pais que jogam videogame e dizem não. Se necessário, crianças precisam de pais que, além de lhes dizerem não, joguem videogame com elas de vez em quando? Não, também não é essa alternativa aí. Quarta questão, letra D. Quinta questão.
Na frase, crianças precisam contar com pais que, além de jogar videogame, saibam dizer não quando é preciso. Linha 7 e 8. A ideia expressa é de que, além de companheiros das crianças, né, amigos, né, companheiros na hora da brincadeira, os pais precisam impor-lhes limite. Muito bem, na hora da educação. Essa alternativa é boa. Vamos marcar ela. Alternativa A é boa. Vamos marcar aqui. Os pais precisam atualizar-se nos jogos para entreter os filhos? Não falou nada disso. Pais ausentes precisam compensar os filhos com jogos? Não, ele está dizendo que os pais, além de companheiros das crianças, ou seja, está brincando com elas de videogame, está fazendo companhia, né? Está sendo amigo. Os pais precisam impor limites, né? Ou seja, os pais saibam dizer não quando é preciso. Quando é preciso, os pais têm que educar seus filhos. Então, vamos lá. D. Os pais devem negar aos filhos sempre que possível a sua presença? Não. Negar aos filhos a sua presença, pelo contrário. E. Jogar videogame é fundamental para um pai ser aceito pelos filhos nesse dia? Não é nada disso, não é fundamental. O pai joga videogame para ser amigo do filho. Agora, é fundamental impor limites nos filhos. Quinta questão, letra A, certo? Quinta questão, letra A. Sexta questão, na frase, que não sejam flexíveis demais a ponto de deixá-las à deriva, linha 8, as palavras em destaque podem ser substituídas sem a perda do sentido, respectivamente, pelas palavras. Então, vamos voltar um pouco aqui, lá no texto, linha 8. Vamos lá, aqui, linha 8. Aqui, ó. Crianças precisam contar com pais que, além de jogar videogame, sabem dizer não quando é preciso, que não sejam, precisam contar com pais que não sejam flexíveis demais a ponto de deixá-las à deriva. Sem referências quanto ao que é certo ou errado. Quer dizer, não pode ser pai ausente, né? Que não falem uma coisa e façam outra. Precisam contar com pais que saibam ouvi-la também. Então, vamos lá, voltando à questão. Sexta questão. Na frase, que não sejam flexíveis demais a ponto de deixá-las à deriva. Quer dizer, pais flexíveis são pais muito, como é que eu vou falar? Liberais, né? Pais ausentes. Pais ausentes, liberais, que não se importam, não estão nem aí se a criança está... Como é que está o seu filho? A ponto de deixá-las à deriva, estão deixando as crianças sem educação, né? Sem educação, estão deixando as crianças muito sozinhas, né? Sem rumo. Coitada dessas crianças, que os pais não se importam com elas. Então, vamos lá. Então, na frase, que não sejam flexíveis, então, que os pais não sejam irredutíveis, não. Que não sejam maleáveis demais, que não sejam liberais, a ponto de deixá-las sem rumo, a ponto de deixá-las às cegas, trancadas. A deriva não é trancadas nesse contexto aqui, né? Que não sejam dóceis demais a ponto de deixá-las presas. A deriva não é presa, né, gente? A deriva é perdida, né? Sem educação, sem rumo. Que não sejam flexíveis, ausentes, submissos. Não é submissos. Porque ele não é submisso à criança. Ele só não se importa com ela.
Então ele não tá nem aí, então ele é liberal. Sexta questão, letra C, certo? Vamos lá, gente. Sétima questão. O pronome pessoal oblíquo las em deixá-las e ouvi-las refere-se a... Então, essa questão é fácil. Vamos lá na linha 8 aqui, ó. Que não sejam cadê, ó? Saibam dizer não quando crianças precisam contar com pais que não sejam flexíveis demais a ponto de deixá-las. Esse alas aqui são as crianças, né? A deriva. Sem referência ao quanto que é certo ou errado, que não falem, que saibam ouvi-las. Esse las aqui, ouvi-las, também serve para as crianças. Então, vamos voltar lá na questão. Sétima questão. Deixá-las e ouvi-las. Refere-se a inconscientes? Não. Crianças, certo. Pais? Deixá-las, os pais? Não. Flexíveis? Não. Referência. Sétima questão, letra B de bola, crianças. Continuando aqui. Oitava questão, na frase. Claro que nem todas as crianças conseguem exprimir suas insatisfações. Linha 14 e 15. A palavra ou expressão que não, ó, que é aqui não, hein, gente? Cuidado com essas questões que não aqui, ó. Então, vamos embora. Ó, a palavra ou expressão que não pode substituir a palavra destacada é... Claro que nem todas as crianças conseguem exprimir, manifestar, né? Falar, né? Sobre suas insatisfações. Então, aqui, ó, exprimir é a mesma coisa que, ó, é claro que nem todas as crianças sabem falar suas insatisfações, nem todas as crianças sabem expressar, nem todas as crianças sabem dar a entender. Então, ele quer que marque a errada, né? Então, olha só. Então, essa palavra exprimir, ela pode ser substituída por dar a entender? Sim. Então, é claro que nem todas as crianças conseguem ou dão a entender suas insatisfações. É claro que nem todas as crianças conseguem falar sobre suas insatisfações. Essa tá certa também, ele quer a errada. Claro que nem todas as crianças conseguem expressar suas insatisfações. Claro que nem todas as crianças conseguem manifestar suas insatisfações. Então, ó, essa palavra exprimir, ela não é a mesma coisa que extrair. Não é sinônimo. Essa é a errada. Então, oitava questão, letra B de bola. Nona questão. No terceiro parágrafo, Fernando declara: meu pai não trabalha tanto quanto ela, linhas 19 e 20. Com isso, ele afirma que o pai trabalha tanto quanto a mãe? Não. Tanto quanto não. A mãe trabalha mais que o pai? Sim. Essa é boa, né? A mãe trabalha menos que o pai? Meu pai não trabalha tanto quanto ela. A mãe trabalha menos? Não. O pai trabalha mais que a mãe? Não. A mãe não trabalha tanto quanto o pai. Não trabalha tanto quanto o pai. O pai trabalha menos. Então, meu pai não trabalha tanto quanto ela, a mãe. Então, 9, letra B. A mãe trabalha mais que o pai. 10ª questão. A palavra destacada em mas, como eles estão separados, só fico com eles nos finais de semana, linha 20. Pode ser substituída mantendo-se o sentido de oposição. Olha, tá vendo, gente? Ele quer que mantenha o sentido de oposição. O que é isso? O mais,
ele é uma conjunção adversativa, certo? Então, o mais é uma conjunção adversativa. Então, ele dá a ideia, ele dá ele une ideias contrárias, certo? Então, eu preciso procurar outra conjunção que também seja adversativa, porque eu tenho que manter nessa questão número 10 o sentido de oposição. Então, olha só. Por que com eles, como eles estão separados? Não. Portanto, porque é uma conjunção explicativa, não é uma conjunção adversativa. Porque é explicativa. Portanto, ó, logo, portanto, contudo, né? Não. Logo, portanto, é uma conjunção conclusiva, certo? Ó, estudei, portanto, vou passar na prova, certo? Então, não é portanto, porque eu estou querendo uma conjunção que dá a ideia de adversidade, de oposição. Pois, estou cansada, pois trabalhei muito. Então, essa pois também é uma conjunção que está explicando, né? É uma conjunção explicativa. Não é uma conjunção adversativa. Porém, aqui cabe muito bem o porém, né? Aqui cabe muito bem o porém, ó. Porém, né? Porém, como eles estão separados, só fico com eles nos finais de semana. Então, ó, 10ª questão, letra D de dado. Logo, também é conclusão, não é adversativo. Então, 10ª questão, letra D de dado. 11ª questão. Na frase, mas se eu pudesse, pediria para todos os pais e mães do mundo ficarem mais com seus filhos. Linhas 21 e 22. Se tivesse sido empregada a primeira pessoa do plural em lugar da primeira pessoa do singular, teríamos. Então, gente, ó, ele tá colocando aqui, ó, se eu pudesse, eu pediria para todos os pais. Agora, ele quer que mude da primeira pessoa do singular para a primeira pessoa do plural, né? Então, ó, se nós, agora ele quer que transfira para a primeira pessoa do plural. Se nós pudéssemos, nós pediríamos. Vamos ver? Esse nós pediríamos aqui é um verbo que está no futuro do pretérito, do modo indicativo. Certo? Tô falando esse tempo só pra gente aprender mais coisas. Se eu pudesse, se tu pudesses, se ele pudesse, se nós pudéssemos, se vós pudesseis, se eles pudessem. Esse está no pretérito, imperfeito do modo subjuntivo, certo? Então, vamos lá.
Se nós pudermos, não. É pudesse. Termina com SSE, tá vendo? Isso aqui que indica que nós estamos no pretérito imperfeito do modo indicativo. Eu pediria, olha aqui, ó. Futuro do pretérito do modo indicativo. Então, vamos lá. Se nós pudéssemos, pediríamos. Olha aqui a letra E, certo? Ó, se nós pudermos, pedimos. Esse pedimos, eu pedi, tu pediste, ele pediu. Nós pedimos. Esse pedimos aqui, ele tá, eu pedi, tu pediste, ele tá no pretérito perfeito do indicativo. Então, ela não é futuro. Então, tá fora. Se vocês pudessem, mas não é para a gente colocar o nós na primeira pessoa do plural, aqui ele usou vocês na terceira pessoa do plural, então já não é a letra B, certo? Outra coisa, se a gente pudesse, a gente, eu, primeira pessoa do singular, ele quer que passe. Aqui, ó, eu, primeira pessoa do singular. Ele quer que passe para a primeira pessoa do plural. Então, vai ser nós. E aí, ele coloca se a gente não é primeira pessoa. Tá errado isso aqui. Se nós podemos com o eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos. Esse podemos aqui, ele tá no eu posso, tu podes, ele pode. Tá no presente do indicativo. Não é presente do indicativo. E outra coisa, se eu tenho um C aqui, eu tenho que colocar o verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, a letra D está errada também. Então, alternativa certa, 11ª questão, letra E. 12ª, na frase, se a gente tem de passar o dia dos pais com eles, ao empregar a expressão a gente, Fernando quis referir-se ao leitor? Não, a gente são as crianças, né? A gente tem que passar o dia, então são as crianças. A gente tem que passar o dia dos pais com eles, então eles têm que passar o dia das crianças com a gente. Então esse a gente se refere ao leitor? Não. Aos pais? Não. Ao autor? Não. Às mães? Não. Às crianças. Essa estava fácil, né? 12ª questão, letra E. 13ª questão. No trecho, principalmente porque as necessidades infantis vão se alterando de acordo com a faixa etária, linha 25 e 26. A expressão em destaque indica um processo de mudança que ainda vai ocorrer, vão se alterando, olha só, gente. Vão se alterando é uma coisa que está acontecendo, né? Que está acontecendo no presente, ó, vão se alterando. Ocorre, vai ocorrendo, certo? É constante, né? Essa mudança, ela é constante, até que a criança atinja a fase adulta, né? Vamos lá. De mudança que ainda vai ocorrer? Não é ainda vai ocorrer, ó, principalmente porque as necessidades infantis vão se alterando, quer dizer, está ocorrendo de acordo com a faixa etária, vai mudando, é uma coisa constante. De ocorrência apenas no presente? Não. É uma coisa que está constantemente mudando. De constante mudança, certo? Que é uma coisa que já concluiu, quer dizer, as necessidades elas já são concluídas? Não, ela vai mudando até que chegue na fase adulta, né? Vão se alterando que não se manterá durante a infância?
Não, não é que ela não se manterá, é que ela vai mudar. Ocorre a alteração, né? E constante mudança. Então, 13ª, letra C de casa. 14ª. Assinale a alternativa que contém a correta interpretação para a frase a seguir. Vamos lá. Os filhos precisam olhar para cima e encontrar alguém mais forte do que eles, com quem possam contar como guia. Linhas 28 e 29. A. As crianças são imaturas e sempre precisam da opinião dos pais para escolher seus presentes? Os filhos precisam olhar para cima e encontrar alguém mais forte que elas com quem possam contar como guia. Olha só, gente. As crianças são imaturas e sempre precisam da opinião dos pais para escolher seus presentes? Não, não. Não, não. Não é para escolher seus presentes. B. Os filhos devem ver nos pais um exemplo, muito boa essa, no qual possam se orientar, certo? C. Os pré-adolescentes são independentes? Não, de jeito nenhum. E não gostam de seguir a orientação dos pais. Olha, ele está dizendo aqui, os filhos precisam olhar para cima e encontrar alguém mais forte do que eles com quem possam contar como guia. Então, a letra C também não é. As crianças são frágeis e precisam da presença dos pais o dia todo? Não, não é isso. Olhar para cima quer dizer ver um pai como um exemplo a ser seguido e encontrar alguém mais forte não é fisicamente. É o mais forte assim moralmente que possa orientar o que é o certo, o que é o errado e com quem posso contar como guia, por exemplo. Se o meu pai faz as coisas certas, se o pai faz as coisas certas, o filho vai fazer também, certo? Então, olha só. E as crianças, por serem pequenas e frágeis, precisam olhar para cima para poder enxergar os pais? Não é nada disso. Para olhar para cima para poder enxergar os pais? Não, ele está dizendo, não é literalmente, né? Enxergar o pai no sentido literal, não. No contexto é que precisam de exemplos firmes, de exemplos bons, de moral. 14ª questão, letra B de bola. 15ª, assinale a alternativa que contém o significado da expressão tão batida, linha 31. Algo dito, mas não compreendido. As pessoas falam demais e não se entendem. Algo já bastante discutido anteriormente. Essa boa, né? Mas esse assunto tá tão batido, né? Esse assunto está tão discutido, né? Esse assunto, desculpa, gente. Esse assunto está tão discutido. Este assunto está tão revisto. Está tão marcado. Então, algo dito, mas não compreendido, não. O significado da expressão tão batida não é algo dito e não compreendido. Esse assunto está tão batido, não é não compreendido. As pessoas falam demais e não se entendem, não é isso, falam demais. É que o assunto foi discutido várias vezes, né? Algo já bastante discutido anteriormente, essa é boa. Assunto de pouco ou nenhum interesse? Não, assunto de muito interesse, por isso que foi tão batido, ou seja, está muito bem discutido, muito bem discutido. Vamos lá. E, assunto que contém uma ideia nova? Não, assunto que contém uma ideia que já foi repetida várias vezes, discutida e revista. 15ª questão, letra C de casa. Continuando aqui. 16. Assinale a alternativa que apresenta de forma resumida a opinião das 4 crianças apresentada no segundo parágrafo. Vamos ver a opinião das crianças aqui do segundo parágrafo.
Às vezes, basta um bate-papo despretensioso, consultado sobre o que considera obrigação dos pais e o que mudariam no comportamento deles. 4 crianças de faixa etária diferentes surpreenderam pela clareza de suas opiniões. Simone, 5 anos, o que ela falou? Acha que o pai deve protegê-la. João, 7 anos, quer que a mãe trabalhe menos. Vitor, 9 anos, deseja que os pais sejam mais pacientes. E Bianca, de 10 anos, ficaria feliz se o pai conversasse mais com ela. Certo? Vocês estão vendo aqui que todas essas 4 crianças, elas estão pedindo mais a presença dos pais, o carinho dos pais, ó. Simone, 5 anos, acha que o pai deve protegê-la. João, 7 anos, quer que a mãe trabalhe menos. O Vitor deseja que os pais sejam mais pacientes. E a Bianca ficaria feliz se o pai conversasse mais com ela. Então, eles não querem coisas materiais, eles querem a presença dos pais, né? Então, vamos lá à questão. Então, olha só. 16ª questão. Assinale a alternativa que apresenta, de forma resumida, a opinião das 4 crianças, apresentada no 2º parágrafo, certo? Os pais merecem um descanso, por isso precisam ficar sem filhos? Não é isso que as crianças estão querendo. B. Os pais trabalham demais e nunca têm tempo para os filhos? O que as crianças estão querendo, né? Qual é a opinião das crianças, ó? É isso que eles estão querendo aqui nessa questão. Então, vamos lá. Os pais trabalham demais e nunca têm tempo para os filhos? O maior desejo das crianças em relação aos pais é de que eles tenham paciência com elas? Não, todas as 4 falaram não, uma só que falou de paciência, né? Não foram todas as 4 que falaram sobre paciência. Certo? Então, vamos lá. Letra D. As crianças precisam de atenção dos pais, mas preferem que eles fiquem longe? Não, eles querem que eles fiquem perto. Proteção, presença, paciência e atenção é o que os filhos mais desejam dos pais. Essa está certa, porque olha só, a Simone, quer ver? Vamos voltar lá. A Simone de 5 anos quer proteção. O João quer que a mãe trabalhe menos. O Vitor, de 9 anos, quer que os pais sejam mais pacientes. E a Bianca, de 10, quer que o pai converse. Então, bora lá. Aqui, ó. Proteção, presença, paciência e atenção. Certa. 16ª questão, letra E, de elefante. 17ª questão. Enumere a coluna da direita de acordo com a esquerda relacionado à opinião dada ao nome da criança que a emitiu. Vamos lá. Então, olha só, gente. A Simone, por exemplo, ela pediu proteção, certo? Então, vamos lá. Acha que o pai deve protegê-la. Então, aqui é o 4, número 4. Então, segundo aqui, número 4. Pronto. O João, eu até me esqueci, vamos voltar lá? Opa, foi demais. O João, ele quer que a mãe trabalhe menos. O Vitor quer que os pais sejam mais pacientes. Então, bora voltar lá. O João, olha só. O João quer que a mãe trabalhe menos. É o número 1 aqui, João, certo? O Vitor, ele quer mais paciência. Então, aqui o Vitor é 3, é bem aqui. E a Bianca ficaria feliz se o pai conversasse mais com ela. Então, a alternativa é 2, 4, 1, 3. Então, vamos ver. Começa com 2, né? Então, olha, a B tá fora já, a C tá fora e a D tá fora. Depois do 2 vem o 4, o 1 e o 3. 17, letra E.
de elefante. Muito bem, vamos lá. O 18ª questão. Por mais que reclamem, os filhos precisam de regras, até para terem contra o que se rebelar, linhas 33 e 34. O trecho em destaque transmite a ideia de causa, consequência, adição, opinião, finalidade. Então vamos lá, olha. Por mais que reclame, aqui ó. Os filhos precisam de regras, até para terem contra o que se rebelar. Para terem, a fim de que possam se rebelar. Então, o trecho em destaque transmite ideia de causa. Olha só, a ideia de causa. Os filhos precisam de regras, até para terem a finalidade contra o que se rebelar. Aqui, para terem, é a fim de que possam se rebelar. Então, ó, a fim de que. Então, ó, os filhos, por mais que reclamem, os filhos precisam de regras, até para terem contra que se rebelar, para que tenham a finalidade, para que terem com o que se rebelar, com a finalidade contra o que se rebelar. Olha, o trecho em destaque transmite ideia de causa? Não, não é causa. Causa é quando uma coisa vai gerar outra. Por exemplo, estudei. Causa é quando uma coisa gera a outra. Por exemplo, estudei. Logo, fui aprovada. Então, olha só. Estudei, causa. É a primeira parte, né? É a causa, estudar. Qual é a consequência de eu ter estudado? Fui aprovada. Fui aprovada é consequência. Então, olha só, causa é quando é uma coisa que vai gerar outras coisas, certo? Então, olha só. Por mais que reclamem, os filhos precisam de regras. Até para... os filhos precisam de regras. Até para terem contra o que se rebelar. Não é causa, certo? Causa é a primeira parte. Também não é consequência. Os filhos precisam de regras para se rebelarem, né? Para que tenham, até para terem contra o que se rebelar. Para terem. A ideia é de finalidade. Adição é quando eu tenho, por exemplo, uma coisa que vai fazer a adição. Eu preciso de duas ideias que se somam, né? Aqui eu tenho que ter duas ideias que se somam, ou seja, duas ideias que são tenham o mesmo objetivo e não sejam contrárias, nem dependentes uma da outra. Elas se somam, elas têm a mesma objetividade. Então, por mais que reclamem, os filhos precisam de regras até para terem com que se rebelar. Aqui também não está dando ideia de oposição, né? Então, 18ª questão, eu estou tendo a ideia aqui de finalidade. 18ª, letra E. 19ª questão. Assinale a alternativa em que a palavra em destaque classifica-se como substantivo. Por trás do olhar
brilhante e do sorriso escancarado diante do presente esperado. Então, gente, olha só. Quando eu tenho esse o aqui, o artigo, ó, o olhar brilhante, ó, o sorriso escancarado, por trás do olhar brilhante, esse olhar aqui, ó, é o olhar, não é um olhar, né? Se fosse um olhar, também seria substantivo. Por trás do olhar, então, esse olhar é substantivo, certo? Então, letra A tá certa. Às vezes basta. Basta um bate-papo despretensioso. Basta um bate-papo despretensioso. Simone acha que o pai deve protegê-la. Aqui é verbo, ó. João quer que a mãe trabalhe menos. Verbo. Vitor deseja. Verbo. Tudo isso aqui é verbo. Então, olha, por que o olhar aqui não é verbo? Porque ele veio antes de uma preposição, do. O que é o do? É o de mais o o. Então, ele veio antes de um artigo masculino definido, artigo definido masculino. Se ele veio antes do artigo definido, a palavra olhar, ela não é mais verbo, ela passa a ser substantivo. 19ª questão, letra A. Certo? Basta, também não é verbo. Leia a tirinha abaixo para responder ao item 20. Vamos lá. Olha, comprei um presentinho para você de aniversário. Oh, meu garoto, saiba que eu nunca vou esquecer esses momentos. Aliás, tenho que ir até semana que vem. Legal, ele esqueceu do presente. Tadinho. 20ª questão. A fala do pai no terceiro quadrinho. Aliás, ó o que o pai fala para ele aqui. Aliás, tenho que ir até semana que vem. A fala do pai no terceiro quadrinho reforça a ideia de satisfação do pai contida na fala do segundo quadrinho? De jeito nenhum, né? Ó, ele falou uma coisa, mas ele agiu e ele falou outra ou oposta, né? Tenho que ir, ó. Ah, meu garoto, eu nunca vou esquecer esses momentos. Ou seja, tá com o filho aqui no segundo quadrinho, mas no terceiro já quer ir embora. Então, letra A reforça a fala do pai, a fala, né? Ó, tenho que ir, tchau. Ele reforça a ideia de satisfação no segundo quadrinho? Não. Ele é contrário à ideia de satisfação que está no segundo quadrinho. B. Mostra, a fala do pai no terceiro quadrinho, mostra o quanto é importante para o pai estar com seu filho? Não. Ele não valorizou. C. Contradiz, exatamente. Contradiz é o oposto. Contradiz a possível expectativa do filho em relação ao que o pai diz anteriormente, tá certo? Porque o que o filho está esperando? Oh, meu garoto, sabia que eu nunca vou esquecer esses momentos. Então, aqui no segundo quadrinho, ele está pensando assim, nossa, eu vou ficar com meu pai hoje o dia inteiro. Só que não, porque aqui no terceiro quadrinho, o pai já fala, olha, tenho que ir até semana que vem, tchau. D. A fala do pai no terceiro quadrinho, ele surpreende o filho, que esperava receber um presente em troca. Esperava receber um presente em troca, não. Ele esperava que o pai ficasse com ele, fizesse companhia, era isso que ele esperava. E a fala do pai no terceiro quadrinho satisfaz o desejo do filho em ver o pai feliz com o presente recebido. O desejo do filho não é ver o pai feliz com o presente recebido. O desejo do filho é que o pai ficasse com ele por mais tempo. Então, 20ª questão,
Letra C de casa. Agora vamos a leia, tira a seguir para responder ao item 21. Vamos lá. Pai, é possível uma fórmula para a determinação de raízes de polinômios de grau igual ou superior a 5 em termos coeficientes? Filho, faça apenas pergunta que o pai possa responder. Filho, faça apenas perguntas o que o papai possa responder. Porque toda vez que você vem me ver, você está cheirando a cerveja? Ok, vamos voltar para os polinômios, filho. A fala do pai no quarto quadrinho. Vamos voltar para os polinômios, filho. Demonstra que ele está fugindo da pergunta feita pelo filho no quadrinho anterior. Verdade, ó. Aqui, no primeiro quadrinho, certo? Aqui, ó, ele estava falando sobre os polinômios, coisa de matemática, né? Aí, o pai não sabe essa pergunta que o filho fez, aqui no segundo quadrinho. Filho, faça perguntas que o pai possa responder. Tá. Aí, o filho fez uma pergunta no terceiro quadrinho que o pai podia responder. Então, por que toda vez você está cheirando a cerveja? Filho, vamos voltar para o polinômios. Então, no quarto quadrinho, o pai está fugindo da pergunta feita exatamente no quadrinho anterior. Ele não queria falar sobre cerveja, o que ele estava bebendo, né? B. Revela a preocupação. A fala do pai no quarto quadrinho revela a preocupação em responder prontamente as dúvidas do filho? De jeito nenhum. Ele não quer responder. C. Sugere que ele é um profundo conhecedor do assunto questionado pelo filho? A fala do pai no quarto quadrinho. Ok, vamos voltar para os polinômios. A fala do pai no quarto quadrinho não é porque sugere que ele é um profundo conhecedor. É que ele está fugindo da pergunta. Pai, você está cheirando a cerveja? A fala do pai no quarto quadrinho sugere que ele, no segundo quadrinho, não revelou ao filho todo o seu conhecimento matemático? Não é isso. A fala do pai no quarto quadrinho sugere que ele não quer responder sobre a cerveja. A fala do pai no quarto quadrinho revela que o filho, no terceiro quadrinho, perdeu totalmente um interesse por questões matemáticas? Não. O filho não perdeu o interesse por questões matemáticas. Ele estava perguntando sobre a vida do pai dele. O pai dele não quis responder. Então, 21ª, letra A. Letra A. Então, gente, ó, terminamos aqui a nossa prova do Colégio Militar de Curitiba 2009. Até a próxima prova e fiquem com Deus.